Hoje eu trouxe para vocês uma aulinha especial, uma aulinha falando sobre os pós que eu uso aqui nas minhas velas e nas minhas peças. Tem muita gente me perguntando como que faz, onde que usa, como que usa. Então hoje vai ser uma aula mais explicativa, com muitas dicas, e que eu trouxe para vocês algumas peças que eu fiz com os pós e vou explicar também como eu faço nas velas e como eu fiz também aqui no rabinho da sereia. Vou fazer com vocês o rabinho da sereia e uma vela também, tá? Então a primeira coisa é assim, quando eu vou comprar, existem dois tipos de pós. Existem os pós perolados e os pós opacos. Os perolados, os brilhantes, eles têm brilho, né? Eles servem para dar brilho. E os pós opacos, eles servem para fazer luz, sombreamento ou também para tingir a massa, tá? Eu uso mais os brilhantes. Ah, Vivi, mas eu fui lá e comprei o opaco sem querer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um sombreamento numa peça. Então, eu vou pegar um pincel qualquer, que eu tenha uma pontinha um pouco mais firme. Eu vou escolher aqui a cor de rosa, só para explicar para vocês rapidinho o tipo de sombreamento. Então, o que eu faço? As torres, elas vêm rosqueadas, né? E aí eu desrosqueio, viro essa parte aqui para cima e aí passo o pó na tampa para depois passar na peça. Por que, Vivi, que você faz isso? Porque às vezes vem um pigmento muito mais forte do que eu quero. E aí esse pigmento pode sujar a minha peça. Para fazer o sombreamento, a peça precisa estar bem seca, bem seca. Então, eu peguei aqui um chaveiro que eu tinha aqui, para mostrar para vocês o efeito de sombra. Então, eu passei com meu pincelzinho. Isso, consegui dar o foco. O meu pincel, eu cortei o pedacinho dele para deixar só essa pontinha bem, assim, sabe, bem firme para fazer esse sombreamento. Claro que você pode ter, né, colocar o pincel, mas ele tem que ser um pouco mais duro para ele fazer essa sombra, ok? Então, ele ficou assim, passei um pouco do dedo e ó, não sai mais. Então, esse tipo de efeito você pode conseguir com o pó opaco, ok? Esse que eu estou usando aqui é do kit algodão doce, tá? Esse kit algodão doce do Emerson Nogueira com a Fabi Rodrigues, é uma parceria que eles fizeram, né? Então, vem o verdinho, o azul, o lilás, um outro azul, o rosa e o amarelinho, tá? Esse opaco também serve para tingir a massa. Eu tingi a massa e fiz para o Dia das Bruxas, né, algumas pecinhas usando os pós neon, do kit neon. Deixa eu ver se é o nome esse mesmo. Não é neon. Eu fiz essas pecinhas usando o kit fluorescente, tá? Então, eu peguei um pouquinho da massa natural com um pouquinho de branco e tingi para fazer essas cores desse bonequinho de abóbora. Eu fiz com o verde, o laranja e o amarelinho para fazer o pezinho aqui. E aí, o gatinho e o sapinho, né? E a abóbora também, o gatinho eu usei o azulzinho para fazer aqui. O Emerson também tem um pó fluorescente. É um pó, eu coloquei aqui junto com esse conjunto, né? Mas ele vem separadinho, é um pozinho que é um quadradinho só. E aí a gente mistura na massa natural e ele brilha no escuro. E aí eu fiz essa pecinha também para o Dia das Bruxas, da bruxinha. E aí coloquei as estrelinhas com essa massa. Então, quando a gente apaga a luz e deixa ela assim, a gente deixa ela bastante ali na luz, né? E aí a gente apaga a luz, ela brilha no escuro essa massa,
tá? A minha câmera aqui, ela é bem ruim, sabe? Ela não consegue tirar foto no escuro, mas ela fica bem bacana. Eu fiz um anjinho ali, e aí quando eu apago a luz aqui do ateliê, ele fica assim, parece um abajur, bem bacana, tá? É uma opção, né, para quem trabalha aí com as outras cores. Eu fiz também a peça da Moranguinho, essa peça do Dia das Crianças, eu fiz a convite também da equipe do Emerson, e aí eu usei os pós para fazer essas sombras. O sapatinho também eu fiz assim com essa técnica, né, para fazer uma sombra e uma luz no biscuit. Fiz também aqui nessa tag do pote uma sombra, né, com o pó especial, que é o kit do humanizado, que é esse pó aqui que ele vem para fazer a sombra. Então ele vem várias cores mais escuras para você poder sombrear, ok? Esses aqui eu não uso muito. O que eu uso mais são esses aqui. O kit rosé, eu gosto desse aqui, que é o carmim clássico. É um rosa mais escuro. Eu uso também esse kit, que é o kit algodão doce, que ele é um pouquinho mais claro, que ele é a parceria com a Fabi Rodrigues. Gosto também desse kit unicórnio perolado. Eu uso bastante esse para fazer as caudas de sereia, que a gente vai acompanhar ali depois. E também gosto do kit noiva, mas eu gosto desse segundo aqui, que é o perolado. É com esse que eu faço as minhas velas, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, ok? Esse perolado, né, não preciso comprar a torre inteira. E o rosé, né, desse aqui, que é o carmim clássico, que eu gosto, vocês podem comprar ele só um quadradinho, né, um potinho, porque eles vêm todos rosqueados. Então, você pode montar a tua torre do jeito que você quiser, com as cores que você quiser, ok? O site dele eu vou deixar aí depois, no final, aí na descrição, vocês entram para vocês olharem, tá? Esse dourado fica lindo, o prateado também. Esse dourado eu fiz o chifrinho do unicórnio. Ele fica um ouro velho super brilhante, fica bem lindo para fazer dos unicórnios. É um ouro mais escuro, assim, né? Um dourado mais escuro, tá? Me perguntam também, Vivi, eu passo aqui na peça e esse brilho sai? Ele sai, né? O excesso que você coloca na peça, ele sai na mão. Mas é bem pouquinho, né? Precisa passar verniz? Eu não passo. Não passo verniz, porque eu acho que o verniz fosco, ele acaba com os detalhes, porque a gente enche de pedrinha, a gente tem que passar o verniz com a peça bem seca, então não tem condições, eu não passo. Claro que dá para passar com pincel, mas eu acho que acaba um pouco do brilho, né? Então, esse degradê aqui, eu também fiz usando os pós, que eu vou ensinar ali depois, na cauda da sereia. E olha, faz um tempinho já que eu fiz essa peça, né, que vocês acompanharam, e eu tô esfregando aqui a minha mão, ó. E ele ainda tem um brilho, e na minha mão quase não sai nada. Então, assim, se eu passar bastante, e aí eu passo o dedo, ele vai sair um excesso, né? Um pouquinho só. Mas aí depois, quando ele assenta, né, que sai esse excesso, ele não sai mais, nunca mais. Vou ensinar também a fazer o balãozinho do EVA. O balãozinho que eu coloco nas minhas meninas, porque esse pozinho também vai na massa de EVA, tá? Então, esse topo de bolo eu fiz com os pozinhos, ó. Ok? Os pincéis. Eu não tenho muito pincel. Eu tenho esses pincéis da Condor, porque eu tinha uma parceria uns anos atrás, e eles duram, né, para sempre. Pincel é muito difícil de estragar, se você cuidar bem, nossa, dura a vida inteira. Esse aqui, que ele é o Condor 462, ele é uma cerda dura, tá?
Eu usei esse pincel aqui com o branco para dar luz aqui na minha moranguinho, tá? Então, essa parte aqui da luz, né, que a gente usa com o pó branco, eu fiz com esse, tá? Então, esse é mais indicado para fazer um efeito mais seco. Aqui, a menininha da bruxinha. Esse efeito aqui de sombra branca, eu usei com esse pincel aqui. O chapéu aqui do gatinho, não sei se vocês vão conseguir ver, ele tem uma luz, parece uma luz ali, um brilhante, né? Branquinho, aqui também na bochecha, são os efeitos que a gente faz. E aí, com a peça bem seca, com esse pincel, e aí com um branco opaco, eu faço esse efeito, tá? Isso é mais indicado para quem faz pote, para quem faz o biscuit country, né? Essa sombra aqui marrom também foi feita com o pó, ok? Então, eu tenho esses tipos de pincéis, que eram os pincéis que eu tinha recebido, né, na parceria da Condor. E o que eu uso mais? Esse aqui dá para fazer luz, sombra também, né? Mas esse eu não uso muito. O que eu uso mais são esses dois. O Condor 424 e o Condor 423. Eles são bem macios. E aí eu passo o pó. Eu gosto mais desse quadradinho aqui, desse do 424, porque eu já me acostumei com ele. Claro que hoje em dia tem aqueles pincéis de sereia, né? Mas eu não tenho, não vou comprar, porque eu já tenho esse aqui. Se eu for comprar, daí fica, né? A gente não precisa ficar comprando se a gente já tem. Então, agora eu vou ensinar vocês como é que a gente faz as velas e o rabo da sereia.